Universidade de São Paulo como um todo, ok? Então, de toda a estrutura da Universidade de São Paulo. Então, a Universidade de São Paulo, ou USP, ela é uma universidade pública e gratuita, então a gente não paga para estudar lá dentro, ela é estadual, e ela oferece cursos de graduação e pós-graduação, que são especializações, em todas as áreas do conhecimento. São mais de 95 cursos, na verdade, oferecidos, tem alguns que foram abertos bem recentemente, e eles são oferecidos em 8 cidades diferentes, então a USP ela está espalhada, ela não está num único lugar, tem diferentes campos que a gente chama, né? Então tem o campus aqui de São Paulo, tem o campus de Bauru, São Carlos, Lorena e assim em diante. O que é interessante de saber é que tem alguns cursos que eles estão em cidades, em mais de uma cidade. Então, por exemplo, administração. Se você quer prestar administração, você pode escolher em qual cidade você vai fazer dentre as que oferecem esse curso. Mas outros cursos, eles estão em campos específicos, então exige do estudante, né, um deslocamento até aquele campus, encontrar uma moradia naquele campus para prestar aquele curso específico. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de sites para vocês entrarem, eu vou passar uma lista depois direitinho para o professor Celso, para ele passar para vocês, com vários sites interessantes, tanto de estudo quanto de curiosidade sobre a USP, sobre cursos. Então, aqui a gente tem o site oficial da USP, qualquer informação que vocês quiserem, provavelmente vai estar lá, sobre vestibular, sobre cursos específicos, sobre os campos, e tem alguns canais no YouTube muito interessantes com aulas online gratuitas. Então, eu quero saber como funciona uma aula de matemática na USP, você pode procurar, provavelmente você vai encontrar muito mais de uma, né? Tem tanto aulas que os próprios institutos oferecem, quanto aulas que alguns professores oferecem à parte. Esses dias eu estava vendo umas aulas de arqueologia de um canal de um professor específico. Ele criou o canalzinho dele lá e ele vai postando a mesma aula que ele dá na universidade. Então tem muito disso. Qualquer curiosidade que vocês tiverem, vocês podem acessar e fazer essas aulas de forma gratuita. Depois a gente mostra o site da USP, o Marcos tem aí aberto, mas por enquanto o Marcos pode passar de slide. Esse aqui é o campus de São Paulo da universidade, né, ele é conhecido como cidade universitária porque é grande, tem uma estrutura parecida com uma cidade mesmo, então tudo isso que vocês estão vendo, esse mapa todo é da universidade aqui de São Paulo, então tem desde um centro esportivo que a gente pode treinar várias práticas diferentes, basquete, vôlei, atletismo, tem um monte de esporte lá para a gente treinar, tem o conjunto residencial, então a Ruana vai falar melhor disso mais para frente, mas aqueles estudantes que moram longe da universidade, às vezes de outros estados, e não têm onde ficar, ou dinheiro, né, para mudar sozinhos, eles podem tentar ficar nesse conjunto residencial da USP. Tem todos os institutos também, né, tem o hospital universitário, tem até uma prefeitura própria, então realmente é como se fosse uma cidade universitária, né. E aqui também tem, como curiosidade a gente trouxe, tem o que a USP chama de condôminos, que são alguns institutos que não são da USP, mas eles têm parcerias com a USP. Então, são boas opções para os alunos fazerem estágio, para os alunos fazerem pesquisa. Por exemplo, no Instituto Butantan, talvez alguns de vocês estejam com esse nome fresco na cabeça, né, que é o instituto que está produzindo a Coronavac e a Butanvac também. E tem outros condôminos. Nesse quadrado, a gente vai dar um zoom, né, para mostrar onde fica o nosso instituto. É isso aí que o Marcos está apontando para vocês. Então, é o Instituto de Geociências. Ele fica ao lado da FEFELET, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e a FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. É um monte de sigla muito maluca, né? Então, esse GC é o nosso Instituto de Geociências para vocês. Marcos, pode abrir o Google Maps, por favor? A gente vai mostrar para vocês. Se algum de vocês já foi lá, né, na USP, vocês já devem reconhecer a estrutura, mas para quem não conhece, ela é bem arborizada mesmo, é um pontinho verde no meio da cidade de São Paulo. Aí, onde o Marcos está com o mouse, fica o nosso instituto. Então, pode colocar o bonequinho ali, para eles verem em 3D. Ele tem uma estrutura bem interessante, então a gente vai mostrar para vocês a estrutura do nosso instituto, e algo que é bacana dele, né, uma das coisas que é bacana sobre ele é esse prédio espelhado, que faz parte dele. A gente vai falar para vocês o que significa, mas é um laboratório, assim, é um dos melhores do mundo que tem como estrutura para os pesquisadores da nossa universidade.
Então é aqui que a gente estuda, tá? Não dá para ver a fachada direito, porque realmente é muito mato, muita árvore, mas fica aí atrás dessas árvores o nosso instituto. Aí nesse caminho, exatamente. Aí você desce por aqui ou por aqui na terra, tem bancos ali, e aqui que está o instituto, está coberto de árvores. Sim. E mostra o site da USP ali para eles, antes de voltar para os slides. Ok? Então, esse é o site, e aí tem informação sobre os cursos, informação sobre o vestibular, informação sobre pesquisas que a USP produz. Então, quer saber o que a USP está fazendo de bom nas mais diversas áreas do conhecimento, pode entrar também e dar uma pesquisada, se tiverem a curiosidade. Então, pode voltar para os slides, por favor. Agora a gente vai introduzir o assunto, que é geociências. O que é geociências? Geociências é o estudo da Terra. Tanto que o prefixo, curiosamente, vem de geo, que é terra, e ciência é estudo. E tem muitas geociências, e tem cursos de geociências no Instituto, e na USP também. Uma delas é, claro, geografia, que é estudar a relação entre o ser humano e a Terra. Tem a cartografia, que é estudar os relevos, o solo, a geopolítica, o clima e o ambiente. Tem a oceanografia, que pelo nome é estudar os oceanos, mas não é só estudar os 7 mares da Terra, é estudar a composição química das águas marinhas, os efeitos das marés, a salinidade ou a quantidade de sal que tem nos mares, e também a vida marinha, os organismos marinhos, tipo as baleias, os peixes, estudar tudo isso na oceanografia. Também, que você deve ter visto em jornais e notícias de revistas, a meteorologia, que é estudo da atmosfera, e você estuda a composição química da atmosfera também, os efeitos do aquecimento global, efeito estufa, as massas de ar, e também os efeitos que são perigosos naturalmente, que é os furacões, os ciclones. Mas também tem outros cursos nesses institutos, que é Geofísica, Geoquímica, Ligeia, que é um curso que eu estou estudando, que vocês vão ver depois nessa apresentação, que é Ciências Naturais, ou Ciência da Natureza, que é comum nas escolas, Gestão Ambiental, e também Astronomia. Tudo isso faz parte das geociências. E na USP, ou na cidade universitária, tem esses institutos que focalizam em geociências. Um é o Instituto Oceanográfico, um é o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, ou IAG, e o FEFELESTE, que é de Geografia, de Letras e Ciências Humanas, que o Massari já falou antes. E agora, justamente, o instituto que a gente estuda, o Instituto de Geociências, o IGC, tem 2 cursos, que é Geologia e Ligeia. Mas a gente vai falar sobre esses cursos bem adiante. O que tem esse instituto? O instituto tem essa biblioteca incrível e incrivelmente grande, com vários registros históricos e científicos, que é a maior da América Latina, curiosamente. É uma biblioteca muito impressionante. Vocês iam se espantar se entrarem lá dentro. Confiem em mim. E nesse instituto também tem 18 laboratórios, inclusive laboratórios para os alunos estudarem, experimentarem, aprenderem com as aulas, tipo geoquímica. E tem esse prédio aí do lado esquerdo que vocês viram no Google Maps, que é a SHRIMP, porque esse é o laboratório para estudar e datar as rochas, saber quantos milhões de anos aquela rocha tem, com alta precisão, e é o único da América Latina. E tem 13 iguais esses prédios em outros lugares do planeta, curiosamente. Tem laboratório de informática para estudantes e pesquisadores usarem, e também tem oficina de réplicas para fazer modelos ou réplicas de fósseis. Aí na foto sou eu, quando eu era voluntário nessa oficina de réplicas, fazendo esses modelos, eu lixando aí, depois pintar e preparar para venda para universidades ou para pessoas que querem ter fósseis, quer dizer, modelos de fósseis para brincar ou colecionar, ou para mostrar para as pessoas. Esse é o objetivo da oficina de réplicas, só que agora está fechada por causa da pandemia, e eu estou com muita falta de voltar. E outro que é muito legal no Instituto é o Museu de Geociências, que tem as rochas, minérios e até amostras de meteoritos e fósseis do Brasil, tipo peixes, e um fóssil pterossauro lá muito bacana. É um museu muito bonito e não é só para exibir para o público, mas também serve para nós estudantes e professores utilizarem e aprenderem e aproveitar as aulas de geociências. É muito bacana esse museu. Oi, boa tarde.
eu sou a Jéssica, eu vou falar um pouco mais sobre o ingresso na universidade para vocês. A gente vai tratar das duas formas de ingresso na USP, para quem não está numa universidade, porque você também pode acabar pedindo transferência para os cursos. E a primeira forma que a gente vai tratar aqui é a FUVEST, que é o vestibular da própria USP. Ela conta com duas fases. A primeira fase, ela vai acontecer em dezembro, e ela vai contar com uma prova de múltipla escolha, com 90 questões de matérias que costumamos ter no ensino médio em geral. Já a segunda fase, ela vai ser uma prova mais específica e vai acontecer em janeiro. Ela vai ser toda dissertativa e a primeira prova é sempre igual para todo mundo, vai ter 10 questões de português e uma redação que eles vão dar o tema para vocês. E a segunda prova vai contar com 12 questões, e essas 12 questões, elas vão estar específicas no curso que você quer entrar. Se ele é de humanidades, normalmente vai ter história, geografia e ciências sociais ou filosofia. Se é de exatas, costuma ter matemática e física. Se é de biológicas, tem biologia, química, às vezes geografia, às vezes história. Nunca se sabe. Então, caso vocês já tenham um curso em mente, é só procurar no edital da FUVEST para descobrir quais vão ser as suas áreas abordadas. Pode passar, Marcos. A FUVEST, ela também pode ser realizada como uma prova trainee. O que é uma prova trainee? Você vai se inscrever na prova e você não tem ideia exatamente de que curso você quer fazer, mas você tem uma noção de qual área você quer fazer. Como a segunda fase é por curso que você escolhe, você pode muito bem simplesmente já saber, eu fico em dúvida que eu quero fazer história ou filosofia. A sua segunda prova vai ter normalmente os mesmos conteúdos, então você pode prestar como um trainee de humanidades. E para vocês saberem um pouco mais sobre a FUVEST, as inscrições vão começar semana que vem, 16 de agosto, e vai até 1º de outubro. Pode passar, Marcos. Marcos? Posso passar de novo? Desculpa. Sim. Pera. Pulou Não, aquele era... Pulou. Acho que pulou uma parte. Desculpe. Sim, agora, o SISU. O SISU, na verdade, por vocês vai ser primeiramente conhecido como Enem, porque é realmente o exame nacional. E ele vai contar com 2 provas, eu acho que, se me lembro, elas estão acontecendo em 2 domingos separados. Antes elas aconteciam em um único final de semana, só que estava muito exaustivo, então foi alterado nacionalmente. A primeira prova vai contar com 45 questões de ciências humanas, mais 45 questões de linguagens e comunicação, então vai ser muita interpretação de texto e muitas perguntas de história, geografia. E aí vamos ter o segundo dia. O segundo dia vai ser mais exatas e ciências da natureza. Então, o que vai cair? Vai cair química, biologia, matemática, umas análises de gráficos. E aí, o que acontece? Pode passar de novo, Marcos. Vocês vão ter as suas notas, todas elas lá, juntinhas, e vocês vão começar a se inscrever pelo SISU. E o SISU, ele não é só para entrar, nas universidades públicas. Você também pode usar o SISU para pedir bolsas em universidades privadas. Falando um pouco mais sobre as notas de corte em geociências, vocês podem ver que para AC, ampla concorrência, e EP são estudantes de escola pública. Eu vou falar só do EP para vocês, porque eu imagino que esse seja o foco. E vocês podem ver que em geologia a nota de corte não costuma passar de 27 na primeira fase e na segunda fase juntas. Então, acaba sendo uma faculdade fácil de passar na primeira fase e vocês acabam tendo que ter um esforço muito maior no segundo dia com a redação e com a prova de exatas, tanto para geologia quanto para o Ligeo. Já no SISU, a nota de vocês vai contar por peso. Por exemplo, como a nossa faculdade é de exatas, a gente vai ter um peso bem maior para matemática, física e eu creio que química. Então, a gente vai ter, português vai valer 1 peso, vai, ser equivalente a 1, vai ser multiplicado por 1, e matemática vai ser multiplicado por 3. Normalmente, essas notas do SISU, elas vão ser
todas somadas, que nem a média de vocês, quando termina um monte de trabalho que vocês fizeram, as provas, as lições entregues, eles vão lá e eles dividem pela quantidade de avaliações, né? A mesma coisa vai acontecer no SISU. Você vai prestar lá e tudo vai ser dividido normalmente pelo número 10 e cada disciplina vai ter um peso diferente. Então, vocês vão ver que vocês não precisam tirar mais de 700 para entrar nas áreas de geociências. Pode passar, Marcos. Aqui a gente tem um pouco mais sobre as vagas que o IGC dispõe. Isso também vai ter disponível para vocês no site da USP ou da FUVEST, para todos os cursos que vocês quiserem observar. Falando dos estudantes de escola pública. Pela FUVEST, no Ligea pode entrar 8 e pelo Enem pode entrar 4 alunos. Na geologia, você tem uma vaga de 10 pessoas pela FUVEST para a escola pública e uma quantidade de vaga para 5 pessoas pelo Enem. A gente também tem a modalidade de pretos, pardos e indígenas, que você tem que comprovar a sua descendência e você acaba não tendo essas vagas pela FUVEST, mas elas são disponibilizadas pelo Enem. Pode passar, Marco. Então, voltando a falar um pouco mais sobre as provas e os pesos, vocês podem observar que na FUVEST, como a única coisa que você não pode fazer na FUVEST é zerar alguma área. Tipo, você não pode zerar português ou não pode zerar filosofia. Você tem que sempre fazer um pontinho, pelo menos, senão você é desclassificado. Mas depois que você passa para a segunda fase, o seu foco vai ser questões dissertativas de matemática, química e física, que nem uma prova de ensino médio mesmo. E no Enem aqui estão os pesos. Ó. Linguagens, códigos e tecnologias vai ser 2, matemática vai ser 3, e ciências da natureza e suas tecnologias também vai ser 3. Como vocês podem ver, aquilo que eu tinha comentado antes, se vocês somarem todos os pesos, você vai ter um peso equivalente a 10, e aí toda essa nota vai começar a ser dividida por esse 10, mas, enfim, acho que eu já abordei isso antes. Pode passar, Marcos. Algumas dicas de estudo. A FUVEST, ela se alterou nos últimos anos. Então, normalmente, você tinha uma lista de literatura que ia abordar os mesmos 5, 6 livros ao longo de 3 anos, no máximo mudando um ou outro. Entretanto, atualmente, essa lista está mudando muito todo ano. E o que eu aconselho? Tem a faculdade particular Casper Libero, que ela é bem forte na questão de jornalismo, na questão de humanidades, e ela tem um site que ela disponibiliza um canal de debate literário mesmo, para os livros, para o vestibular da Casper Libero. Mas como a Casper Libero acaba rotacionando muito essa literatura também, acaba coincidindo alguns livros que você vai estudar para a FUVEST ou para o vestibular da Casper Libero. Foi o que eu mais utilizei para a literatura. Outras dicas. Como vocês são alunos, vocês devem se conhecer melhor, tipo, eu gosto mais de língua portuguesa, eu gosto mais de matemática, e creio eu, vocês vão acabar prestando nas áreas que vocês têm preferência. Então, presta atenção realmente nos seus pontos fracos e fortes, porque caso você for querer entrar numa faculdade que a nota de corte da primeira fase é baixa, você vai ter que focar muito em desenvolver a questão dissertativa na sua área específica. Então, imagina que você vai para exatas, mas, nossa, as questões de químicas, eu nunca desenvolvo muito bem elas. Começa a desenvolver elas, porque vai ser isso que vai te dar o peso realmente para você entrar pela FUVEST. Então, vem também de você conhecer as disciplinas específicas do seu curso escolhido, e aí eu creio que a forma que cada um estuda é muito própria, então vocês montem a estratégia por conta e risco. Eu sempre montei a minha estratégia mais baseada em, eu vou ficar lendo. E deu certo. Alguém mais quer comentar do grupo, mais alguma dica de estudo, compartilhar a experiência? Eu posso compartilhar. Aí os outros podem compartilhar depois. Eu compartilhei que no meu caso, para entrar no Instituto de Geociências, eu estudei, eu quis me inscrevi, aí teve a prova e a data, e eu procurei informações no site da USP, e também com e-mails com a secretaria, pessoalmente ou por e-mail mesmo, para dar matéria.
recebi material para estudar, o livro, os capítulos para estudar de geociências. O problema é como conseguir o livro. Bom, você compra o livro, se conseguir, ou se você tiver sorte, você conhece alguém que estuda, ou alguém que trabalha no Instituto de Geociência e pode emprestar um livro para você em PDF, para você ler no computador, ou se, por sorte, emprestar fisicamente, você ir no Instituto, aí leva, aí você devolve. Foi assim que eu fiz. Eu consegui receber. Eu tinha um amigo meu que trabalhava lá antes, que era meu amigo meu, e ele emprestou. Quer dizer, ele deu o PDF para mim para eu estudar, e eu estudei por meses, pra caramba, e eu fiz anotações, eu fiquei revendo minhas anotações, tentando decorar o ciclo das rochas, no caso, o ambiente, a educação ambiental, a importância dessa educação para o meio ambiente. Foi assim que eu fiz anotações, eu fiquei lendo, fiquei tentando memorizar e decorar, mas também fiquei gostando da matéria. Essa é a dica minha. Se você gosta do assunto, ajuda mais você a decorar. É isso que eu percebi quando eu consegui entrar e eu estou compartilhando com vocês. Alguém mais? Como a Jéssica falou, né, e o Marcos também deu o exemplo dele, é bem próprio de cada um, né, a estratégia de estudo. Então, eu sei que para alguns, como a Jéssica disse, só ler o livro, só ler a teoria já está ótimo. Para mim, por exemplo, se eu não faço um resumo, 2 minutos depois eu esqueço tudo que eu já li. Então, para mim, resumo salva muito, eu não consigo estudar sem escrever tudo que eu estou lendo. Então, é conhecer a estratégia de vocês, o que faz vocês lembrarem melhor da matéria, se é estudar em grupo, se é estudar sozinho, se é estudar fora de casa, se é estudar dentro de casa, né? Tentar descobrir qual que é a melhor estratégia para vocês, saber, né, as especificidades do curso de vocês, como já foi dito. E também acho que a parte de não só ter a matéria na cabeça, mas saber se você é uma pessoa que fica mais nervosa na hora de fazer a prova, ou se você consegue manter a calma, para também ir trabalhando esse quesito emocional, né? Porque o nervosismo pode atrapalhar, você pode saber tudo de cor, mas na hora, se você chega super nervoso, você acaba esquecendo mesmo, ou perde o controle do tempo. Então, tudo isso também é bem importante. Para mim, o que funcionou quando eu estava prestando o vestibular foi fazer o estudo intercalado das matérias. Eu não conseguia estudar por muito tempo português ou matemática, então eu ia intercalando as matérias para eu meio que não enjoar. E essa técnica eu também usei no vestibular, assim, então eu não fazia uma prova inteira e depois ia para a próxima. Eu ia fazendo um pouquinho de cada exercício das provas, e aí no final eu tinha acabado a prova e nem tinha visto que tinha passado. Mas antes das provas propriamente ditas, eu gosto também de fazer, como o Lúcio falou, fazer os resuminhos, mapas mentais, que são formas de resumo que tem mais fácil visualização. Eu gostava bastante de fazer isso e ficava relendo para fixar bastante o conteúdo e pegar os pontos mais importantes, assim, para não esquecer. E o controlar a ansiedade foi para mim a peça-chave, assim, porque eu realmente ficava muito nervosa nas provas, e aí na hora que chegava, mesmo dia do vestibular, pronto, estava tudo meio complicado, não lembrava mais nada da matéria. E aí o que me ajudou, assim, isso é uma coisa pessoal, assim, tem todo um tabu por trás, mas fazer yoga me ajudou bastante, técnicas de respiração também, com isso eu consegui me acalmar mais e consegui fazer a prova sem mais problemas. Deixa eu só fazer um adendo que a Vivi tinha comentado aqui, eu não sei se vocês viram, mas também tem listas de espera, então vocês não precisam ficar se desesperando, tipo, ai, caramba, não entrei de primeiro, o que vai acontecer na minha vida? Tipo, por experiência própria, vocês também podem prestar os 2 vestibulares ao mesmo tempo, não tem problema não, e prestar para áreas diferentes também não tem problema. Eu tinha passado na primeira chamada pelo Enem, na oceanografia lá, por 2018, 2017, e eu tinha esquecido que eu tinha prestado para geografia, né, pela FUVEST, eu nem lembrava mais. Aí eu tava lá, já estava acontecendo a minha primeira semana de aula, já estava na semana de recepção, já tinha acabado, aí eu recebo, tipo, a notícia, e aí, Jéssica, você passou na quinta lista de geografia. Que mesmo? Que eu estava fazendo isso? Então, não skatem, isso demora um tempo, mas as listas, às vezes, rodam pra caramba. Às vezes. Não sei, já aconteceu o caso, vocês conhecem, de acabarem não preenchendo todas as vagas?
mesmo chamando pelas listas, porque eu não conheço, mas É difícil, mas eu já ouvi que já aconteceu, sim. ó, pode acontecer isso. Então, não passou na primeira, não passou na segunda, não perca a esperança. Vai tendo paciência que pode muito bem sair rodando a lista até chegar em você. Agora eu vou falar sobre a permanência estudantil. Pode passar, Rico. Enfim, sobre a permanência estudantil, muitos alunos sofrem por dificuldades socioeconômicas, não têm condições de se manter na faculdade, terminam o ensino médio pensando, poxa, eu tenho que trabalhar. E aí a USP criou um programa para auxiliar os estudantes nessa jornada para conseguir fazer a graduação sem mais problemas, através de auxílios. Ela lançou esse edital do PAPF, que é o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. Ele é gerenciado pela SAS, que é Superintendência de Assistência Social, e através dela eles lançaram esses auxílios que vão ajudar o aluno a permanecer na faculdade fazendo a sua graduação. O primeiro deles é a vaga na moradia estudantil, que é o CRUSP, não sei se vocês já ouviram falar, Conjunto Residencial da USP. São prédios que você divide o apartamento com outros alunos da USP. Os quartos são individuais e as vagas elas são disponibilizadas conforme a afinidade que você tem com os colegas de apartamento ou por sorteio. Para quem não consegue a vaga no CRUSP, eles também têm um auxílio financeiro, que são R$ 500, e você pode alugar uma kitnet ou uma república próxima à USP, para quem reside longe ou para quem vem de outra cidade. E aí você consegue ficar perto do campus e também sem mais problemas. Além desses, tem o auxílio alimentação, que é a isenção da refeição nos restaurantes universitários. Os restaurantes universitários, eles servem o café da manhã, o almoço e a janta. O café da manhã é 50 centavos, o almoço e a janta e o jantar são R$ 2, mas quem consegue esse auxílio, ele não paga nada disso, é tudo totalmente isento. Além disso, tem o auxílio livro, que são R$ 150 por mês, durante um ano. Você consegue comprar livros que tem lá na editora USP, que tem uma biblioteca gigante no campus, e aí você consegue comprar vários livros acadêmicos que vão te auxiliar durante a graduação para você conseguir estudar, ou até mesmo alguns livros que tem lá, tipo de aventura, ficção, tipo Jogos Vorazes, alguma coisa assim. Se tiver lá, você pode comprar, levar para casa e pôr na sua estante, se você for contemplado com esse auxílio. Para os alunos que estudarem na IASH, que é a Escola de Artes e Ciências e Humanidades do Campus Leste, eles têm um auxílio manutenção, que funciona mais ou menos como o auxílio financeiro que eu falei anteriormente. Também tem o auxílio transporte, que funciona mais ou menos como o passe livre da SP Trans. As pessoas que moram longe da faculdade precisam pegar transporte público, elas não precisam pagar, porque elas recebem créditos no cartãozinho. E também funciona para as pessoas que moram em cidades vizinhas e vêm com ônibus fretado, eles também disponibilizam um dinheiro para pagar esses ônibus fretados. Além desses auxílios, que não está aí no slide, mas tem também, eu vou comentar só por cima, tem o auxílio médico através do Hospital Universitário, HU, a gente mostrou lá naquele mapa. Se você estiver passando por algum problema de saúde e precisar ser atendido, os alunos da USP, eles conseguem ser atendidos por médicos especialistas. Então, é bem tranquilo, assim, consegue fazer exame, o Lúcio comentou ali no chat. Também tem um auxílio odontológico, tem uma clínica especializada de dentistas lá perto do restaurante universitário, e aí todo aluno consegue marcar uma consulta, fazer tratamento odontológico, consultar com os dentistas especializados, então essa parte é bem legal. Além desses auxílios, temos as bolsas, que eu vou falar no próximo slide. Então, você tem os auxílios e aí você consegue adicionar na sua renda as bolsas, que são formas de estágio, basicamente. Você trabalha e consegue receber uma graninha extra. Tem o PUB, que ela também é patrocinada, vamos dizer assim, pelo PAPF, que é aquele programa que eu apresentei antes. E aí, o PUB é o Programa Unificado de Bolsas e Estudos. São projetos ligados mesmo ao ensino de graduação, pesquisa, cultura, extensão.
E aí ele tem o objetivo de engajar os alunos nas atividades de investigação científica, de projetos que contribuam na formação acadêmica desses alunos. São 20 horas semanais, ou seja, 4 horas por dia, assim, se você separar bem direitinho todos os dias. Você ganha R$ 500 para trabalhar nisso. Além disso, tem a ProAluno, que é uma salinha de informática. Todos os prédios da USP têm essa salinha de informática com computadores disponibilizados para os alunos. E aí o monitor ele vai ficar auxiliando, vai ajudar a imprimir as coisas, vai cuidar e zelar pelo ambiente para manter tudo bem organizadinho. São 20 horas semanais também e você recebe R$ 500 mensais para fazer esse serviço. Além disso tudo, tem as bolsas de iniciação científica. Não sei se vocês já ouviram falar em iniciação científica. É uma coisa bem popular no meio acadêmico, que são nada mais nada menos do que um estudo aprofundado de algum tema que você escolhe, uma área de interesse, que você tem afinidade. Aí você procura algum professor que trabalha nessa área, que tem maior conhecimento, para te ajudar e ser seu orientador. Essas bolsas, elas têm uma renda variável. Cada programa que financia essas bolsas, ele vai oferecer um preço. A PUC, ela é uma forma de ser, ela pode patrocinar, que custa R$ 500, mas a FAPESP, que é a mais desejada e mais conhecida, eu acho que, mentira, desculpa, o valor dela tá R$ 695,70, então ela é maior. Também tinha a CNPq, que é a PIBIC, e custava 400, custava não, era R$ 400 as bolsas, e é isso. Só um detalhe, eu lembrei agora que tem as monitorias também, né? Então, se você fez uma disciplina, né? Cursou a disciplina, tirou sua nota, fez a prova, tudo mais, para a próxima turma que tiver aquela disciplina, você pode ser o auxiliar do professor, né? O monitor da disciplina, ajudar os alunos e também tem uma bolsa que você ganha para isso. Aí você acompanha os alunos ao longo do semestre. E agora nós vamos falar sobre os cursos do Instituto de Geociências, que Geologia vai ser o Lúcio Massari que vai falar, aí depois daí vai ser o Ligeia, que vai ser eu que vou falar. Bom, gente, então, como a gente disse, o Instituto de Geociências ele tem 2 cursos, né? São 2 cursos de exatas, são 2 geociências. O curso que eu faço é a Geologia, eu já estou para me formar esse ano, se tudo der certo. E o que é a geologia? A geologia, ela é o estudo dos materiais, cenários e processos geológicos, com uso de matemática, química, física e algumas outras disciplinas. Então, como materiais geológicos, a gente reconhece rochas, minerais, fósseis, meteoritos, do que eles são feitos, o que eles podem informar para a gente, como estudar eles, né, qual que é a idade deles. Então, esses são geralmente os materiais que a gente usa. Esses materiais, eles se associam com os cenários geológicos, né, que são os vulcões, que são as cavernas, as geleiras, as cadeias de montanhas. Então, a gente também estuda como esses cenários se formam, o que eles produzem, e os processos que produzem esses materiais de fato, né, como o vulcanismo. Então, a atividade vulcânica de um vulcão vai gerar uma rocha que é do tipo ígnea, por exemplo, que é o material. Então, tá tudo muito interligado, né? Tanto os materiais quanto os cenários e os processos, assim como erosão, tectônica de placas. Então, é esse tipo de coisa que a gente estuda. E aqui eu coloquei 2 imagens, que são 2 imagens da minha turma, e algo interessante sobre o curso é que ele tem bastante viagem de campo. Ele é um curso período integral, então a gente tem aulas tanto no período da tarde quanto no período da manhã. Não é todos os dias, então tem dia que você nem tem aula, tem dia que você tem aula de manhã e de tarde, depende muito, a cada semestre muda também os horários, é meio bagunçado, então é também um curso complicado de se manter nele. Então a permanência estudantil, que a Ru falou, né, todas essas opções de auxílio, de bolsa, são muito importantes para o aluno que tem baixa renda e que não consegue ficar no curso o dia inteiro sem ter alguma fonte de renda, né. E aí, então, ele é integral, ele dura 5 anos, idealmente. Alguns conseguem se formar antes, é raro demais, outros se formam um pouco depois, você pode se formar num curso até 7 anos e meio, então você não precisa se formar em 5 anos, você pode estender um pouco para, por exemplo, pegar um estágio, trabalhar numa empresa por um tempo, enquanto faz a faculdade, que foi o meu caso, então não estou me formando em 5 anos.
E algo interessante, justamente, aliás, dos dois cursos, é que tem essas viagens de campo, né? Nossa viagem, ela é muito material, a gente precisa ir até os cenários geológicos, ir até os materiais geológicos que a gente vai estudar. Então, a gente faz essas viagens com os professores, às vezes é ida e volta, às vezes a gente fica 15 dias fora e só estudando, né? Então, muita gente fala, porque esses alunos aí, eles não fazem nada, eles estão viajando, estão indo para a praia, mas na verdade a gente está lá na praia, não é tomando água de coco, não é dando um tibum no mar, é debaixo do sol anotando, olhando a areia, descrevendo, mas é algo muito bacana, né, tanto sobre o curso quanto sobre a profissão, ser ao ar livre, assim, muito interessante. E sobre o mercado de trabalho também, né? Então, o curso de geologia é interessante, eu gostei do que o Lúcio está falando, são 5 anos, mas o que eu vou fazer depois? O que um geólogo ou uma geóloga, né? Onde que eles vão trabalhar depois de se formar? Tem 3 principais áreas e tem algumas áreas complementares. As principais áreas são geologia de engenharia, então você vai auxiliar a engenharia civil, principalmente, porque imagina só para abrir um túnel de metrô, como não é complicado, né, uma obra extremamente complicada, e para isso, você precisa conhecer o solo que você está cavando. Então, o túnel da linha vermelha é completamente diferente do túnel da linha azul, sei lá, né, em termos de rocha, em termos de a estrutura que precisa, então o geólogo tem que estar ali acompanhando para fazer a obra corretamente. Tem também a geologia econômica, que é o geólogo buscando tanto recursos hídricos quanto recursos para mineração, então o geólogo ou a geóloga que vai saber identificar onde tem ouro, onde tem cobre, onde tem ferro, como produzir esse minério, ou onde tem um aquífero para produzir água e abastecer uma cidade que não tem, por exemplo, como São Paulo, né, a gente se abastece principalmente com água de chuva, mas tem cidade que não tem esse recurso, então geralmente tem também um aquífero, onde pode tirar água debaixo da terra, e tem a geologia ambiental, que anda de mãos dadas com a geologia de engenharia e a geologia econômica, né? Então, a geologia ambiental, ela também estuda as rochas e as obras, mas no sentido de principalmente prevenir acidentes. Então, eu vou prevenir que ocorra um deslizamento de massa, ocorra um deslizamento de terra, eu vou entender se essa obra realmente está segura, ou se está próximo de deslocar também, ou de afundar. E, além da geologia ambiental na engenharia, tem a geologia ambiental também para os aquíferos, porque aquíferos eles podem ser contaminados, então, identificar se ele está contaminado ou não, qual que é o contaminante, e como tratar essa água que está contaminada, e ainda para mineração, né, vocês também devem ouvir bastante da questão da mineração, que ela também tem os seus quesitos poluidores, ela também tem os seus agravantes para o meio ambiente, então também tem aquele geólogo, o geólogo que se especializa em evitar que a mineração seja tão prejudicial para o meio ambiente, como tratar o meio ambiente depois da atividade. Tem outras áreas, né? Tem o geólogo que ele se especializa, por exemplo, em geologia forense, que é uma geologia mais atrelada à investigação policial, uma coisa bem maluca, que está surgindo agora com bastante força. Então, um exemplo interessante que a gente tem para mostrar para vocês, que sempre falam, é o do Osama Bin Laden. Então, ele estava fugitivo, não sabia onde ele estava, e quem encontrou ele foi um geólogo, porque viu um vídeo que ele divulgou e, olha, eu conheço essa rocha que está atrás dele, tem que ser na região tal. Então, isso está muito forte realmente agora no mundo todo, né, dos geólogos ajudando na investigação de crimes. E tem consultorias especializadas, então tem colegas meus que adoram estudar caverna, por exemplo. E tem algumas empresas que são especializadas em cavernas, então ele pode se especializar nas cavernas e ir para essa empresa. Não é o mais comum de acontecer, mas também tem essas outras opções de trabalho. Bom, agora o segundo curso que eu vou apresentar é LIGEA. O que é a LIGEA? É a sigla para Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. É um estudo sistêmico do planeta Terra. Ele combina todas as geociências, como diz o nome, mas além de geociências, é para ensinar o aluno a virar professor, ou virar pessoa que consegue ensinar para os alunos sobre geociências e educação ao meio ambiente. E nesse diagrama, você vê aqui as disciplinas obrigatórias. Geociência é bem grande, é super envolvido nesse curso. E também, claro, tem educação ambiental, tem ciências exatas, como física e química, tem ciências biológicas, como o estudo da evolução, a genética dos organismos, tem as ciências humanas,
E também, que é importante, é pedagogia. Você tem experiência de fazer atividades didáticas, atividades de redação, atividades de você conseguir ensinar ou tirar dúvidas para as pessoas que você está dando aula ou educação. É isso que é a Ligeia. É um curso diferente da geologia, é um curso noturno, é um curso da noite, que no meu caso, esse é o segundo ano que estou fazendo, já vou entrar para o 4º semestre, e as aulas são de 19 horas ou 19h30 da noite até as 11 horas da noite, ou até as 10h30 da noite. Mas dependendo da disciplina que você se inscreveu no site da USP, aí você tem que ficar de olho no horário para ver quanto tempo você vai ficar lá na USP estudando no instituto, tendo essas aulas à noite. São 8 semestres, porque são 8 semestres, então quer dizer 4 anos, mas tem alunos que, dependendo do caso e qual carreira ele está focando e querer se tornar no futuro, pode ter no mínimo 5 semestres, ou como o Lúcio falou no Geologia, pode ter casos que você pode estender, aí pode no máximo 12 semestres, quando está estudando Ligeia. E é bem interessante esse curso, eu estou gostando muito e realmente tem muita coisa envolvida nas geociências, tanto que você viu na introdução, oceanografia está envolvido, geologia está envolvido, tudo geociência está envolvido. Mas o que você vai se tornar depois de formar? Você vai virar um geocientista. Mas aí, geocientista, que tipo de emprego ele pode ter? Você pode ser professor de alguma matéria de geociências, você pode ministrar aulas para ensino regular, você pode até participar ajudar na assistência de museus, pode fazer curadoria em museus, ou ajudar alguém em museu, até no próximo museu de geociência pode fazer isso. Você pode fazer... Bom, eu falei isso antes. Você pode ser professor de institutos de ensino e pesquisa, pode ser pesquisador. No meu caso, eu estou pensando em ser paleontólogo, pesquisar sobre fósseis, ou até escavar fósseis e ajudar o laboratório. E também você pode aprender a coordenar e fazer gestão de parques e reservas ambientais, como o Parque do Petar. Você vê, já você está tudo envolvido. Eles também têm gestão ambiental pública e projetos de consultoria. Você virar um geocientista, aí cabe a você o que você quer se focar mais, se você quer ser professor de oceanografia, ou você quer ser professor de geociências mesmo, ou professor de educação ambiental para os alunos numa escola, no instituto. Esse é o mercado de trabalho para o geocientista formado em Ligeia. E algo muito interessante... a Jéssica está com a mão levantada, você quer acrescentar, Jéssica? Sim, eu queria falar um pouco mais sobre o nosso curso, porque dentro da área da educação, ele acaba sendo muito interessante. A gente tem aval para poder dar aula de ciências no Fundamental 2, creio eu, e para o ensino médio a gente pode dar aula de biologia, física, geografia, e tinha mais alguma coisa que eu esqueci. Lembrei. E meio ambiente nas escolas técnicas. E também tem algumas escolas particulares que têm, sim, geologia dentro da grade, então a gente acaba podendo lecionar nisso. E, Marcos, você pode voltar naquela grade dos obrigatórios? Claro. O que o Marcos colocou aqui nesse diagrama são só as nossas disciplinas obrigatórias, uma coisa muito interessante, uma vantagem muito própria de estudar numa universidade, é que você pode se matricular nos mais diferentes disciplinas de vários cursos. Por exemplo, cara, estou fazendo aqui meu cursinho de Ligeia, mas já decidi que quero ser professora de geografia. Como eu posso melhorar meu desenvolvimento nas áreas de humanas? Esses são só as obrigatórias, mas a gente também tem que cursar uma quantidade de eletivas e livres, que são obrigatórias para a gente se formar, então elas não são livres, não, mas você pode escolher muito bem a sua área de especialidade, então você pode mudar muito esse gráfico na quantidade de coisas que você estuda. E era só isso que eu queria fazer mesmo, gente. Obrigada. Obrigado a você, Jéssica, por completar. E algo interessante também em todos os institutos da USP é que tem os grupos estudantis. Então, os alunos se organizam de modo a criar grupos diferentes, e são grupos que eles servem tanto para você interagir com os outros alunos de vários anos diferentes, né, e quanto para você desenvolver projetos, estudar temas específicos que vocês têm mais afinidade, e estender, né, o que você aprende na sala de aula.
Então, a gente trouxe alguns exemplos. Tem o GEGEL, que é um grupo de cavernas. Então, quem faz parte desse grupo, eu já fiz parte desse grupo, principalmente para estudar cavernas e também desenvolver projetos. Então, a gente não fica só estudando, mas a gente viaja bastante. Tem projeto que já foi feito por esse grupo do Brasil inteiro, praticamente. A gente encontra cavernas novas, a gente mapeia essas cavernas. Às vezes a gente só vai porque a gente gosta de entrar na caverna mesmo. Então, para dar uma explorada, é bem bacana. Tem a Atlética, então, que é um grupo que integra e incentiva os estudantes do Instituto a praticarem esportes. Então, tem várias modalidades diferentes, né? E tanto de participar de eventos esportivos, quanto promover alguns eventos esportivos e interagir com alunos de outros institutos. Então, você acaba jogando com o pessoal da arquitetura, com o pessoal da biologia, com o pessoal de vários cursos diferentes. A Ruana, se quiser acrescentar, porque ela fez ou faz parte da Atlética, não sei. Eu fiz parte, não faço mais, mas é muito legal, porque tem várias modalidades, assim, às vezes você termina a aula correndo e vai para o centro de práticas esportivas jogar algum esporte, faz amigos dentro desses esportes, então é uma coisa bem legal de se participar, porque além de você gastar uma energiazinha ali, você ainda faz amizade e no final do dia ou da noite você dorme feliz. Tem a Geo Júnior, que é uma empresa júnior. Aqui no Brasil a gente tem um movimento Empresa Júnior. Então são várias empresas, né, que são organizadas por estudantes ainda, não são profissionais em formação, mas que são reconhecidas profissionalmente e prestam serviços para outras empresas, para pessoas autônomas. E todos nós fazemos parte, né, da Geo Júnior. E é muito interessante, porque às vezes você até já trabalhou numa empresa, mas nunca numa empresa de geociências. E aí você está no curso de geociências e que você quer entender o que você vai fazer quando você se formar, em que tipo de projeto você vai se envolver, né, como que é feito o trabalho do geocientista. Então, a empresa júnior, ela é essa primeira porta de entrada, né, para o mundo profissional dos estudantes. E está ali, né, dentro do instituto, então é super fácil entrar, conviver, conhecer os seus colegas de trabalho. Tem o centro acadêmico. Ele foi criado na época de ditadura para ajudar os alunos a se moverem, a trocarem informações, a poderem discutir abertamente, né? E representa os estudantes hoje, os estudantes de graduação, na organização do Instituto. Tem alguns outros grupos também, então tem os coletivos. Eles são principalmente grupos para que a pessoa se sinta acolhida, então muita gente entra com medo por ser uma minoria, ainda existe alguns bastante casos de discriminação dentro da universidade, então é interessante ter esses coletivos, né, para que a pessoa que seja de uma dessas minorias reconheça outras pessoas dessas minorias e que elas tenham voz também, né, que elas possam somar e conseguir fazer alguma coisa contra esses casos de discriminação que ainda acontecem. Então, tem o coletivo de LGBT, o feminista, o indígena, o nordestino, tem o negro também, tem institutos, tem coletivos de outros institutos, esses são só o de geociências, tá? Então, tem vários coletivos. Tem o Café Geológico, que é um grupo que traz vários palestrantes, então, você quer conhecer um profissional que, por exemplo, o Marcos, ele quer ser pesquisador de paleontologia. A gente tem professores de paleontologia, mas de repente ele quer muito conhecer um professor que é especializado numa planta, não sei o quê, e aí a gente traz vários profissionais diferentes perfis para conversar com a gente, para dar a palestra, mostrar o seu trabalho através do Café Geológico. E tem outros grupos, que são os capítulos estudantis, por exemplo, que também, né, estudam coisas específicas lá dentro, tudo organizado pelos estudantes para se aprimorarem durante a graduação. Aqui, a gente colocou para vocês, né, caso vocês ainda tenham dúvida, aliás, eu acho que a maioria de vocês devem ter bastante dúvida, né, sobre que curso escolher, não é fácil escolher, e vocês não precisam ter essa resposta na ponta da língua, mas algumas dicas para vocês começarem a conseguir escolher um curso, é saber a diferença de um curso de bacharelado para um curso de licenciatura e um tecnológico. Então, no curso de bacharelado, você geralmente vai trabalhar em empresas, para o setor privado. Não necessariamente, você pode prestar concurso público, você pode depois se especializar e virar professor universitário, né, mas provavelmente vai trabalhar para alguma empresa. Na licenciatura é voltado mais para pedagogia, né, então ou para instituições de ensino, ou para ensino regular, né, normalmente,
Mas também, a mesma coisa, nada te impede de prestar um concurso público, de trabalhar numa empresa privada também, ou de se especializar e ser professor do ensino superior, enfim, né, também tem essas opções, e o tecnológico, geralmente, ele dura menos tempo, e ele já é mais específico para empresas mesmo. O que eu recomendo para vocês é buscar pela playlist, a gente vai passar uma lista de links para vocês, tá, mas tem uma playlist que chama Feira USP e as Profissões, 2020, Orientação Vocacional. São vários vídeos, mais curtinhos, 5 minutos, e aí tem, o que eu levo em consideração para escolher a profissão? Eu levo em consideração o salário ou o que eu gosto? Aí tem um vídeo curtinho, 5 minutos, só sobre isso, sobre esse dilema, que alguns de vocês já devem ter passado, ou vão passar ainda, então eu recomendo bastante essa playlist. Tem outros vídeos da Feira USP, vários, então, puxa, eu acho que eu gosto de administração, mas não tenho certeza. Se você procurar Feira USP e as Profissões, administração, vai ter, sem brincadeira, acho que umas 8 horas de vídeo lá falando o que é o curso de administração da USP e como você pode depois trabalhar como formado em administração. Então vai falar absolutamente tudo, muito detalhado. E você pode também conferir a grade curricular, né? É bem simples isso. Então, por exemplo, só de jogar no Google, grade curricular, o curso que você quiser lá, USP, você entra nesse primeiro link, se o Marcos quiser abrir aí, a gente pode fazer. Então, alguém fala um curso aí, alguém que já tem um curso em mente, por exemplo. Alguém já sabe o que quer fazer, não sabe, ou tem pelo menos uma impressão? Manda aí no chat que curso. Cinema, beleza. Então, seriam... acho que é artes visuais, que chama, né, o curso. Audiovisual, isso. Então, ó, primeiro que aparece, entra, que é o site oficial da USP, esse. Vai abrir esse link. Você clica no primeiro coisa que aparece, então, ó, site oficial da USP, clica no primeiro que aparecer ali, curso superior audiovisual, e vai ter todas as informações do curso aí. Quanto tempo dura, quantas horas de aula você vai ter que assistir, se você vai ter que fazer estágio, quantas horas de estágio. Pode descer mais, Marcos, por favor? E aí vai ter exatamente todas as disciplinas que você vai precisar fazer para se formar nessa graduação. Então, a primeira aula, história do audiovisual, direção, dramaturgia. Você pode entrar em cada uma dessas disciplinas e ler o programa da disciplina, né? Do que se trata. Não faço ideia do que é o som 1. O que é essa disciplina de som? Não sei. Você entra lá, lê e você já descobre. Poxa, legal, vou estudar isso. Então, é muito bacana para tirar suas dúvidas sobre quais cursos você quer, se você realmente quer, porque às vezes a gente não, né, a gente só tem uma impressão do que é aquele curso de fato. Então, essas são as principais dicas que eu tenho para vocês escolherem. De novo, não é uma opção fácil, eu prestei várias coisas antes de chegar na geologia. Tá, mas acho que isso já dá uma ajuda para vocês. Então, é isso que a gente queria apresentar, e primeiro quero agradecer muito a Viviane Francisco, e ela está aqui conosco assistindo, que foi ela teve que sair do grupo educacional do GEL Júnior Consultoria, mas nós agradecemos muito a ela por ter deixado esse projeto e essa ideia para a gente realizar, e a gente deve muito a ela por isso, e também ajudou a ter contato com a escola primeiro, para esse projeto ter sido realizado. Também nós agradecemos a todo mundo envolvido já o Júnior Consultoria pelos esforços e trabalho em equipe e por preparar e montar essa apresentação para a escola. E no final, claro, a gente agradece muito à Escola Estadual Educador Pedro Cia, e eu agradeço pessoalmente ao Celso pelo contato e a Viviane, que me ajudou a ter contato com o vice-diretor e outros professores para me ajudarem, e que estavam muito interessados em conhecer o Instituto de Geociências. A gente agradece muito mesmo, de coração. E desejamos muita boa sorte para os alunos também nos estudos e as carreiras que vocês querem seguir em diante quando vocês descobrirem e realizar seus sonhos. Então, muito obrigado a todos por terem assistido e ter paciência de conhecer a Instituto de Geociências. Sobre a pergunta do Patrick, então agora a gente vai abrir para perguntas, um bate-papo, vocês podem ligar o microfone, mandar no chat, enfim.
Mas sobre o Patrick, você pode, antes de chegar no terceiro ano, né, antes de se formar, você pode prestar tanto como treineiro ou prestar a prova normal. Só que mesmo que você passe na prova normal, você não vai poder segurar a vaga. Aí você perde a vaga, roda, eles chamam uma outra pessoa para ocupar aquele espaço. Só pode realmente ocupar a vaga depois de ter se formado no ensino médio. Então, Massari ou Marcos, eu não sei quem está no controle da apresentação, vocês não querem apresentar o YouTube da VUNESP? Porque é uma boa possibilidade, caso eles queiram descobrir como é uma disciplina, normalmente tem tudo na VUNESP, né? Não sei se vocês já acessaram. Eu não acessei esse aí. É meio que uma USP-AD que já é bem mais antiga. Então, muitas disciplinas, se vocês têm dúvida, tipo, ai, caramba, não sei nada de artes visuais. Porque alguém tinha escrevido artes plásticas em si. Aí você vai lá na VUNESP, se eles tiverem tido algumas aulas à distância ou alguns cursos profissionalizantes, eles acabam postando tudo lá. Então, você pode meio que assistir uma aula da universidade sem estar na universidade só para matar a dúvida. Querem que eu encontre esse vídeo, então? Pode abrir, é no YouTube, é um canal. Qual canal mesmo? Quer dizer, tem um site e tem um canal, se não me engano. Mas tá na Feira USP ou tá no outro... VUNESP? Ok. Preciso de ajuda aqui. Eu achei, vou te mandar o link de uma das aulas de artes plásticas da VUNESP. Melhor. Mas se alguém tiver mais outra dúvida, além dessa, pode colocar no chat. Obrigado, Jéssica. Ok, abrindo. Bem, olha, esse curso de História da Arte, como se... Tá. Tá abrindo, calma aí. São 20 minutos. Não é pra gente assistir o vídeo, não, é só pra... Tá. Bom, é esse aqui. Univesp. Isso, é Univesp, não é VUNESP, não, tava confuso aqui. É a Universidade Virtual de São Paulo. Sim. Aí eu, inclusive, antes de entrar no meu curso, eu assisti uma aula do Bogiani, que é um professor que eu tive depois, né? Então, é uma aula que ele deu aí, que ele deu muito parecida depois para mim presencialmente. Então, realmente ajuda nisso, né? Poxa, eu quero saber como que pode ser uma aula de biologia. Entra lá, vê se tem na VUNESP, provavelmente vai ter, e verifica. A Viane está colocando no chat aí que também passa na Canal Cultura algumas aulas de VUNESP. Obrigado, Vivi. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Então, beleza, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, foi uma oportunidade, foi uma honra, um prazer também. A gente está muito grato, muito mesmo. Nós que agradecemos, né? Minha câmera pifou aí, não sei o que aconteceu. Alunos, não tem dúvidas mais? Nenhum tem dúvidas? Estão sem dúvidas para perguntar? É interessante, né? Que eles estão vivenciando, eles estão lá nesse momento, né? Dá para vocês perguntarem alguma dúvida sobre como acessar ou como ingressar na USP, como se dar bem, né? Lá também, né? Para não chegar lá e passar sufoco, né? Já deram bastante dicas, né? Muito bom. Deixa eu perguntar, na questão, para o molecada escutar, na questão dos passeios, como vocês falaram, né? Nos estudos de campo.
vocês têm que pagar algo ou a própria universidade banca tudo ou alguma instituição? Você vai fazer uma pesquisa numa caverna, por exemplo. Os cursos que são de disciplina, a gente não paga, é o próprio instituto. Então, o instituto tem uma verba que ele recebe só para isso, só para as atividades de campo. Então, vou fazer uma disciplina de bacias sedimentares e a gente vai estudar uma bacia sedimentar, ficar 1 dia, 5 dias, que seja. A gente não paga nada, nem de transporte, nem de estadia, nem de alimentação. E a USP ela é muito privilegiada nisso, porque outras universidades de geociências, os alunos têm que realmente contribuir, talvez em parte, com esses custos. Agora, as viagens à parte, por exemplo, do grupo de cavernas, a gente tem algumas opções, assim, né? A gente tem um caixa, que a gente chama, então os alunos, eles podem vender produtos, a gente faz blusão, né, personalizado, de geologia para vender, a gente vai juntando dinheiro, e esse dinheiro, ele não é, né, para fins pessoais, não é para a gente se beneficiar desse dinheiro, mas sim justamente para bancar as nossas viagens. Então, a gente vai estudar uma caverna, mapear uma caverna, geralmente saem pesquisas dessas viagens que a gente faz, então é com esse dinheiro, ou de venda de um produto, ou de algum evento que a gente proporcionou e cobrou a entrada. Legal. E, vocês mencionaram também do estudo do solo, né? Tem um edifício no Rio de Janeiro que caiu, morreram várias e várias pessoas. Aqui lá não houve um estudo correto do solo, né? Se é que houve, né? Tem um comentário por cima para falar para os alunos? Isso daí foi uma catástrofe que ocorreu no Rio de Janeiro. Eu não sei desse caso específico, mas pode ser um erro de engenharia, pode ser um erro de geotecnia, que a gente chama, ou de geologia para engenharia, ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Isso também é geralmente com esse tipo de erro que a gente acaba vendo o rompimento de barragem, tem muitos geólogos trabalhando com barragem agora para evitar novos acidentes, né? Então, pode ser uma soma de erros ou erro de um dos dois lados. Eu tenho uma pergunta. Foi o caso da Orla do Rio de Janeiro? Teve desmoronamentos até das passarelas, algumas coisas assim? É o Palace 2, né? Ah, aquilo eu acabei estudando na Oceano. Então, tem um problema que a hidrodinâmica é uma coisa muito própria, né? E ela sempre está buscando um equilíbrio. Quando a galera constrói uma mureta na frente da praia, tentando evitar que, tipo, aconteça erosão numa região, o mar sempre vai buscar tirar areia, então, de outro lugar. Então, sempre que você tenta evitar a erosão de uma região, você pode causar erosão em outra região. Então, os bairros que acabam sendo menos observados, ou que tem um estudo maior, ou que o planejamento das casas não foi bem feito, acabam sendo os que sofrem mais, porque quando você vê, a rua já caiu, já foi tudo levado pelo mar, não tem muito o que fazer, mas acontece. Exemplo, Santos, ó. Se você vê Santos do mar, você olha tudo tortinho, porque a galera nunca fez a fundação direito. Sim, obrigado. Ó, Patrick perguntou aqui, quando eu entrar no site para me informar, terá todas as informações? Ou tem coisas que só são passadas quando você vira aluno de algum curso? Não vai ter o curso integralmente lá, porque geralmente o curso ele é por exemplo, falei aula de bacias sedimentares, né, no geral. Ele vai ser um conjunto do que o professor sabe, do que o professor estudou, ele vai mastigar todo aquele conteúdo de 10, 20 livros diferentes que ele leu e vai passar para os alunos. Não necessariamente, né, você vai conseguir esse conteúdo não tendo a aula direto com o professor, a menos que ela esteja gravada integralmente. Tem muito curso que está gravado integralmente. Mas fazer o curso inteiro só virtualmente ou só com livro é muito difícil, sozinho é muito difícil. Né? Você não vai ter toda a informação. E não vai ter o título no final também. Então, essas informações que a gente passa para vocês, geralmente é para vocês terem uma ideia. Então, quais que são os tipos de aula que vocês vão ter. Geralmente, né, na informação que eu passei de grade curricular, vai ter os livros que eles informam para os alunos para ler também. Então, tudo isso tem naquele site ao mesmo tempo, né? Só não vai ter realmente, tipo, o curso completo e tal.
Mas vai ter o nome do professor que dá aquela aula. Isso sim, tem bastante coisa informada. Alguém mais com uma pergunta? De nada. Bom, acho que é isso, então. Chegou uma pergunta. Tem como Sim. ganhar bolsa? Sim, né? Todos aqueles auxílios e aquelas bolsas que a Ruana falou, eles podem ser obtidos. Os auxílios, eles são por renda. Então, você tem que comprovar a sua renda, você vai ganhar uma pontuação, e aí você pode ou não ser elegível para um ou mais auxílios. Mas as bolsas, elas, algumas, pelo menos a maioria, elas não têm seleção por renda. Então, você pode fazer uma monitoria, como eu disse, né, ajudar alunos numa disciplina, pode cuidar do laboratório de informática, pode trabalhar no museu, pode trabalhar na réplicas de fósseis. Então, você pode trabalhar para o próprio instituto e ganhar uma bolsa mensal para realizar essas atividades e te ajudar. Acho que todos nós aqui temos algum exemplo de atividade que a gente fez que a gente pode esclarecer, né? Não sei, eu vou continuar falando um pouquinho mais das bolsas, já que foi a última pergunta. Vocês podem mandar mais, mas só para ir continuando. Atualmente, as bolsas da PAPF para auxílio de alunos de baixa renda, ela está durando 2 anos, então você se inscreve uma vez no começo do ano, eles vão te passar por uma assistente social, que ela vai fazer entrevista com você e tudo mais, tem uma documentação necessária para você enviar para ela. E caso você venha de outra cidade, deixa eu me lembrar, foi no caso de um amigo meu. Ele veio de outra cidade e ele não tinha realmente onde ficar, não tinha nenhum parente, nenhum amigo em São Paulo. Ele veio do Rio de Janeiro. E aí ele ficou hospedado no quarto comunitário que tem lá no CRUSP. Eu não sei dizer muito bem, talvez a Ruana explique melhor um pouco sobre o CRUSP. Que aí você fica até lá até ter o resultado das bolsas, mas normalmente as pessoas que que vêm de outra cidade, que não tem uma renda para alugar uma kitnet, um pensionato aqui em São Paulo, porque o custo de vida é realmente bem mais alto do que o normal, você pode ficar na USP e eu não me lembro de uma pessoa que precisava mesmo e não conseguiu a bolsa, então isso é algo que eu não preciso esquentar. Sim, realmente, a faculdade ela dá todos os meios, assim, se você se mostrar empenhado, você quer continuar no curso, você quer fazer assim e correr atrás, a universidade ela vai tentar te ajudar da forma como ela conseguir também para que você continue a estudar. E eu acho que na questão do CRUSP tem isso também, os alunos que vieram de outros lugares, eles podem solicitar a SAS, que é a Superintendência de Assistência Social, falar, poxa, não tem nenhum lugar para ficar, tem algum lugar aí meio que provisório só para eu conseguir, até eu conseguir me estabelecer ou conseguir uma vaga no CRUSP. Eles têm esse alojamento provisório para você. Não é mil maravilhas, infelizmente a gente sabe como funciona, mas pelo menos é um teto para se morar e é um lugar para você ficar até as coisas se ajeitarem do jeito que dá. O nosso instituto, ele já... Nunca vendem. Pode falar, gente. Pode falar, Massari. Eu ia comentar que uma coisa que eu nunca vi a USP fazer, se você precisa de um teto e você precisa de comida, eu nunca vi alguém passando por essas necessidades mesmo, quando está estudando lá dentro. Mas essas bolsas são tudo para a primeira graduação, se me lembro. Se você já fez outra graduação, você não pode pleitear isso, não. Ia dizer que o nosso instituto, ele já tem bastante bolsa oferecida, às vezes tem bolsa que nem é preenchida, e ainda assim você pode, dependendo de qual é o tipo da bolsa, né, você pode ir para outros institutos. Então tem gente que faz, por exemplo, geologia junto comigo,
mas o trabalho que faz para a USP é lá na oceanografia, no Museu da Oceanografia. Então ele ganha a bolsa de lá, mas continua sendo a bolsa da USP igual, mas tem várias opções de bolsa, realmente. Patrick fez uma nova pergunta bem, assim, detalhada aí. No site mostra a nota mínima para eu fazer o que quero. Tipo, você tem que tirar 659 para conseguir fazer esse curso. Tem uma nota mínima, mas tem a nota de corte também. Então, o que é a nota de corte? É uma nota indefinida, ela vai ser calculada na hora, porque tem 20 vagas, e tem 30 pessoas concorrendo. A nota de corte vai ser a do 21º colocado. Então, se ele tirou 500, todo mundo que tirou 500 para cima vai ser aprovado, entendeu? No SISU. Agora, se alguém desistir desses 20, a lista roda. Aí a nota de corte, quer dizer, não vai ter mais nota de corte, mas vai ter as listas de chamadas. É assim para o vestibular, é assim para o SISU também. Então, por exemplo, mencionaram que teve ano que nem todas as vagas foram preenchidas. O que significa isso? Significa que tinha 20 vagas e 15 pessoas só se inscreveram no vestibular. Nem tem nota de corte, todo mundo é aprovado. Né? A menos que não zere nenhuma disciplina, tem umas regras também, né? Não pode só simplesmente... Eu não sei o nome do site agora, mas também tem alguns sites do governo. Eu acho que principalmente para o SISU, porque o que eu mais prestei atenção na época, quando eu prestei para o IGE, foi o SISU. Que eles dão um histórico das notas de corte, elas acabam não se alterando muito. Então, sim, a nota de corte é definida por quem entra mesmo, por concorrência, mas ela não costuma se alterar ao longo do tempo. Altera pouco, né? Então, eu não sei qual que vai ser a nota de corte esse ano, mas se eu olhar as dos anos anteriores, eu vou ter uma ideia. Se foi 50, não vai ser 70 de repente. Alguma nova pergunta, pessoal? Se me lembro, algo do Enem, do SISU também, é que há 2 anos atrás tinha um simulador que eles pegavam um amontoado já das notas, perto depois da segunda prova, e eles faziam um simulador para você descobrir em qual faculdades você tinha mais chance de entrar ou não, de forma geral, sabe, para as públicas. Eu estou procurando, eu não sei se eu vou achar, gente, faz muito tempo que eu não entro nisso, mas eu vou continuar procurando aqui. Bom, então, obrigado, gente. Eu vou mandar um link, uma lista de links pro Celso. Aí, boa, Jéssica. E aí, com o site oficial da USP, com todos os sites que a gente mencionou para vocês poderem acessarem e terem essas informações. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos. Nossa, estamos muito contentes por ter dado certa apresentação e que vocês gostaram muito de aprender muitas coisas e conhecer mais o Instituto. Bom, falando novamente. Muito obrigada, pessoal. Para os que ficaram até agora. Bom, novamente, né, nós que agradecemos, foi muito legal, né, e a gente vai fazer uma força enorme agora para ter praticamente 100% das terceiras séries, né, que a gente fala, eu ainda falo terceiros anos, né, mas agora são chamados de terceiras séries, que é muito importante, né, surgiram dúvidas aí, por exemplo, no Patrick ou de algum outro aluno, mas muitos deles estão na primeira série, ainda estão se formando, né, a cabecinha, né, então, mesmo assim, já foi um pontapé inicial muito importante, né, porque vai começando a dar norte para eles, e também acho que a nossa escola também pegou bastante exemplo de vocês aí, vai dar para a gente estar utilizando até no nosso projeto de vida, né, nas nossas aulas,
ou eletivo, não precisa ser exatamente no projeto de vida. Foi legal. Porque é um resgate, né? Tem coisas que a gente sabe e já tinha esquecido, assim, como que é, né? Mas muito, muito importante, muito legal mesmo. E para as terceiras séries, vai cair igual uma luva. Vai mesmo. Muito obrigado a todos aí. Ruth? Ah, tem que parar a gravação. Ah, é, Celso. Não esquece de parar a gravação, porque acho que já terminou.